Glória a Deus, meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor a todos esses que estão entrando aí, nos assistindo, já estão nos vendo. Que Deus abençoe a todos. Nesta manhã, nesse momento, estamos iniciando essa live para lecionar mais uma aula da nossa revista Editora Betel. A lição de hoje é a lição de número 4. A lição está muito boa. Se fosse você, eu não saía, eu ficava comigo. Vamos aprender junto com o Espírito Santo, com o Senhor. Deus tem muitas coisas boas para nos revelar nessa manhã de hoje. O tema dessa presente lição da revista Editora Betel é Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. Você conhece os caminhos do Senhor? Será que nós estamos andando no caminho do Senhor? É acerca desse assunto que nós iremos tratar nessa manhã. Você que está aí nos assistindo, comente no salve aí, curta, compartilhe essa live para que venha estar alcançando o máximo de pessoas possível, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e para que todos venham a ser edificados pela sua palavra. Amém, meus irmãos? Vamos iniciar nossa aula. Os irmãos que forem chegando, forem passando, que Deus venha abençoar a todos. Como já disse, a lição de hoje é a lição de número 4 da nossa revista Editora Betel. O título dessa revista é o livro de Salmos. A lição de hoje é a lição de número 4, que tem como tema Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. O texto de referência dessa aula, eu quero ler juntamente com você, é o Salmo de número 25. Vamos ler esse Salmo? Eu quero ler aqui apenas alguns versículos, mas que você venha acompanhar comigo. Texto de referência para essa presente lição. Salmo de número 25, que diz: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e lhes fará saber o conserto. Versículo 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha só, texto de referência. Texto áureo dessa presente lição. Salmo 25, verso 4, que diz: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Olha só, o comentarista ele escreveu na Verdade Aplicada: para crescer espiritualmente, é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Olha só, então você aí que está me assistindo, você que deseja crescer espiritualmente, crescer diante de Deus e perante os homens, você que tem esse desejo, olha só, para crescer espiritualmente é preciso aprofundar o relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Então, o crescimento espiritual está condicionado a 2 pontos a destacar. Se você quer crescer espiritualmente, é necessário o quê? Aprofundar o seu relacionamento com Deus e também conhecer os seus caminhos. Essa é a verdade aplicada. Quais são os objetivos dessa presente lição? Os objetivos são compreender os anseios de Davi, aprender as características dos caminhos do Senhor e também destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. O esboço dessa lição teremos aqui a introdução, teremos o tópico 1, a qual iremos falar acerca de um salmo acróstico e a oração de Davi. Tópico 2, o desejo e reconhecimento do salmista. E também o tópico de número 3, conhecendo os caminhos do Senhor. E a conclusão. Vamos lá então, a nossa introdução dessa lição de número 4, revista Editora Betel, tema Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. Introdução dessa aula. Olha só, o Salmo 25
expressa não apenas um pedido de socorro e perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões de Deus. O interessante, meus amados irmãos, a destacar no Salmo 25, é que Davi começa o mesmo dirigindo a Deus em oração. E suas primeiras palavras, quais são as primeiras palavras de Davi no Salmo de número 25? Ele diz: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Olha só que interessante. Então as primeiras palavras do Salmo 25 é Davi dizendo: meu Deus, eu confio em ti. Ou em outras traduções, Deus meu, em ti confio. Olha só, Davi então ele entra na presença de Deus com confiança, crendo que o Deus a quem ele clamava é um Deus que ouve e que pode atender a sua petição. Olha só então, o primeiro passo na nossa oração, qual que deve ser? O nosso primeiro passo, quando nós levamos a Deus em oração, é o que? Confiar que o Deus ao qual nós clamamos é um Deus que nos ouve. Então olha só, você que está me assistindo aí, qual é o primeiro passo da nossa oração? O primeiro passo é confiar no Deus a quem clamamos. Olha só, eu quero ler um texto bíblico com você. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 16. Olha só o que o escritor aos Hebreus disse, Hebreus 4,16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha só, então o primeiro passo em nossa oração é chegar no trono da graça, aonde está o Senhor, com confiança. Confiar que o Deus ao qual nós clamamos é um Deus vivo, é um Deus que pode nos ouvir. Então não adianta nós orarmos sem confiança. Davi começou sua oração mostrando que ele confiava no Deus ao qual ele estava buscando em oração. Então Davi continua a sua oração. O mesmo agora vai pedir socorro a Deus. Olha só. Então Davi, após começar essa oração com confiança, agora ele começa a pedir socorro a Deus. Ou seja, ele pede socorro a Deus que pode o salvar. Olha só, então Davi ele pede socorro a Deus, é porque ele sabia que Deus poderia o socorrer naquele momento, pois ele confiava em Deus. Davi sabia muito bem em quem se socorrer, pois ele também salmodiou a Deus no Salmo 124:8. Olha só, então Davi ele vai começar a sua oração a Deus mostrando confiança. Logo então ele vai pedir socorro a Deus. O interessante, sabe o que é? É que Davi sabia que ele pedindo socorro a Deus, Deus o poderia socorrer. Porque o mesmo Davi, ele escreveu ali o Salmo 124, versículo de número 8. Olha só o que Davi disse. Davi também escreveu o Salmo 124 e ele disse: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Então Davi sabia que se ele clamasse a Deus, Deus poderia o socorrer. Então Davi sabia, se eu estou precisando de socorro, eu tenho um Deus a quem eu possa recorrer, e é um Deus a quem pode me socorrer. O interessante também é o Salmo 121. O salmista disse: eleve meus olhos para o monte, de onde me viu o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha só, então a nossa confiança, o nosso socorro, ele está em Deus. Só Deus pode nos socorrer. Só Deus pode nos livrar. Só Deus pode nos tirar de qualquer tipo de situação. Olha só que interessante também é o Salmo 46. O salmista no Salmo 46 ele diz: Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso socorro. Davi sabia disso, por isso que ele começa a sua oração buscando socorro na pessoa do Senhor. Olha só, além de pedir socorro a Deus, Davi também pede em oração perdão a Deus pelos seus pecados cometidos. Ele ainda diz que são muitos os seus pecados. Olha só, então Davi começa a sua oração confiando em Deus. Estamos falando do Salmo 25. Davi começa a oração confiando em Deus.
Ele pede socorro a Deus e, além de pedir socorro, ele também pede perdão a Deus pelos seus pecados. Esse é mais um ponto a destacarmos aqui. Quando nós entramos na presença de Deus, quando nós vamos dirigir ao Senhor a nossa oração, primeiro, precisamos crer. Crer que Deus pode nos ouvir, chegar com confiança no trono da graça, pedir socorro a Ele, pois Ele pode nos livrar. E também nunca querer esconder os nossos pecados, ocultar, mas sim revelar ao Senhor. Reconhecer que nós somos pecadores, mas que nós somos carentes da sua misericórdia. Porque Deus não atende a oração da pessoa que tenta esconder pecado, não. Nós precisamos nos abrir perante Deus. Mostrar a Ele o íntimo oculto, aquilo que ninguém pode ver, mas que Ele sim pode. Então Davi, além de pedir socorro, ele pede também perdão a Deus pelos seus pecados cometidos. E seus pecados eram muitos. O interessante é que Davi, na sua oração, não tenta então encobrir os seus pecados, mas sim pede perdão a Deus pelos mesmos. Davi conhecia ao Deus a quem ele servia. Davi conhecia Deus. Ele sabia que o mesmo não rejeita um coração quebrantado e contrito. É por isso que Davi entra na presença de Deus com confiança, pede socorro e confessa os seus pecados. Por quê? Porque Davi sabia que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. O mesmo escreveu Salmo de número 51, versículo de número 7. Olha só que interessante. Estamos na nossa introdução dessa aula. Lição de número 4. Olha só, Davi disse no Salmo 51, versículo 17. Olha só o que ele diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então é por isso que Davi, ele se abre perante Deus, confessando os seus pecados, que eram muitos, porque ele sabia que Deus não rejeitaria um coração quebrantado e contrito. A oração sincera, Deus não rejeita. Olha só, então nós vemos que Davi entra com confiança no trono da graça, na sua oração, confia em Deus, ele pede socorro, confessa seus pecados e pede perdão a estes. E vemos então que Davi, ele também disse no Salmo de número 86. Olha só, Salmo de número 86, versículo de número 5. Davi também disse, olha só: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. É por isso que nós não devemos entrar na presença de Deus e ocultar os pecados, não. Quando nós entramos na presença de Deus, nós precisamos se abrir, confessar os pecados, assim como Davi o fez. Por quê? Porque Davi também disse que, Salmo de número 86, versículo 5, pois tu, Senhor, é bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Então Deus está disposto a nos perdoar. Olha só que interessante. No Novo Testamento, nós também encontramos um texto muito interessante acerca desse assunto. Primeira Epístola de João, capítulo de número 1. Olha só o que João escreveu. 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 19. Olha só, 1 João, capítulo de número 1, versículo, olha só, primeira epístola de João, capítulo 1, nós vemos que João vai dizer, 1 João, capítulo 1, que se nós confessarmos a Deus nossos pecados, Deus ele pode nos perdoar e também nos purificar de todo pecado. Olha só que texto interessante. Davi, além de pedir socorro e perdão, o mesmo também deseja conhecer os seus caminhos. Davi diz que o Senhor é bom e reto, ou seja, bom e justo, pois além de socorrer e perdoar os pecadores, ele ainda mostra o caminho a ser seguido. Deus não tolera o pecado, mas ama o pecador, a ponto de lhe perdoar. Vemos João capítulo 8, versículo 10 e versículo 11. Nós vemos em João 8, versículo 10 e 11, que pegam aquela mulher no ato de adultério. Nós vemos ali que estão prestes a matá-la apedrejada. Vão ali se colocar em volta dela. E ali levam até Jesus. Este ali abaixa sobre o chão e começa a escrever. E ali ele diz para eles, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. E todos começaram a ir embora. E só ficou somente Jesus e a mulher. E o que foi que ele disse a ela? Ele condenou ela? Não, ele disse, mulher,
não peques mais. Vá, os teus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Então o Senhor, meus irmãos, está pronto a nos perdoar. Só basta o quê? Nós se achegarmos em sua presença, no trono da graça, com confiança, abrir perante Ele, confessar os nossos pecados, que Ele pode nos perdoar. Olha só, e além de perdoar, Ele também está disposto ao quê? A nos mostrar o caminho. Qual o caminho? O desejo do Senhor não é apenas nos perdoar, mas também nos mostrar o caminho a ser seguido, para que nós venhamos a pecar mais. Porque não adianta eu pecar e pedir perdão a Deus. Nós precisamos ali nos confessar perante Deus, confessar os nossos pecados e abandonar essas práticas e seguir um caminho ao qual venha agradar a Deus. Então o desejo do Senhor é o quê? É que nós chegamos em sua presença com confiança, pedimos socorro a Ele, confessamos nossos pecados, revelamos a eles todas nossas falhas, que Ele está pronto a nos perdoar e nos mostrar o caminho a ser seguido. Então vamos lá. Vamos entrar na nossa lição. Lição de número 4, da revista Editora Betel. O tema é buscando conhecer o caminho do Senhor. Ponto de partida. Conhecer os caminhos de Deus deve ser o nosso anseio. Nós precisamos conhecer o caminho do Senhor. Você conhece o caminho do Senhor? Nós vamos falar acerca disso nessa lição. Olha só, tópico de número 1. Um salmo acróstico é a oração de Davi. Olha só, a palavra acróstico significa composição em versos cujas letras iniciais formam uma ou mais palavras, que são o tema, o nome do autor ou da pessoa a quem foi dedicada a composição. Olha só então, o Salmo 25 é um salmo acróstico. Nós vemos que no início de cada verso desse salmo encontramos as letras do alfabeto hebraico. Olha só, então os acrósticos servem para memorizar o alfabeto hebraico e o conteúdo nele enunciado. Então o Salmo 25 é um salmo acróstico. Cada verso desse salmo começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico. Então você que não sabia aí, você está aprendendo hoje. O Salmo 25 é um salmo acróstico. Cada inicial de cada versículo inicia-se com uma letra do alfabeto hebraico. Olha só, então vamos lá. Tópico 1.1. A oração de Davi. Vamos agora falar um pouco acerca da oração que Davi dirigiu a Deus, ao Senhor. Olha só, vemos no Salmo 25 que, por meio da oração, Davi derrama sua alma de forma profunda, fazendo a Deus os seguintes pedidos. Quais são os pedidos que Davi faz no Salmo de número 25? Primeiro, ele vai dizer no versículo de número 2. Olha só, abra sua Bíblia aí, confira comigo, Salmo de número 25, versículo 2, nós encontramos o primeiro pedido de Davi. Davi ele vai dizer: não me deixes confundido. Em outra tradução, ele vai dizer: não seja eu envergonhado. E também em outra tradução, ele vai dizer: salva-me da vergonha da derrota. Então, meus irmãos, é muito importante. Você que está me assistindo aí, você tem que aprender isso. É muito importante a gente observar várias traduções de Bíblias. No caso aqui do Salmo 25, em uma tradução, no verso 2, Davi diz: não me deixes confundido. Em outra tradução, ele vai dizer: não seja eu envergonhado. E em outra tradução, na tradução na linguagem de hoje, ele vai dizer: salva-me da vergonha da derrota. Então o primeiro pedido de Davi ao Senhor é o quê? Senhor, salva-me da vergonha. Salva-me da vergonha da derrota. Não me deixe confundido, não me deixe envergonhado perante os meus inimigos. Sabe o que é interessante? Falando acerca desse assunto, de que Deus é um Deus que não nos deixa envergonhado, não nos deixa confundido, Isaías escreveu algo acerca disso no capítulo 41. Abra sua Bíblia aí, Isaías 41, versículo de número 11. Olha só o que Isaías escreveu acerca disso. Isaías 41, 11, Isaías disse: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão em nada. Olha só. E os que contenderem contigo perecerão. Então Davi está pedindo a Deus: Senhor, não me deixe envergonhado.
Não me deixe confundido. Não permita que eu seja envergonhado perante os meus inimigos. Mas sabe o que é interessante? O Deus a quem nós servimos, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, é aquele que nos diz nessa manhã: olha só, eis que envergonhados e confundidos, essa palavra é para você nessa manhã. Eis que envergonhados e confundidos serão, quem? Todos os que se irritarem contra ti. Sabe o que vai acontecer? Tornar-se-ão em nada. E os que contenderem contigo, perecerão. Então Davi ele pede ao Senhor: Senhor, não me deixe confundido, não me deixe envergonhado. Mas o Deus ao qual nós servimos é um Deus que não nos deixa confundido, não nos deixa envergonhado. Deus ele não vai te deixar confundido, envergonhado em meio a essa situação que você está passando. Por quê? Porque o Deus ao qual nós servimos é o Deus que nos diz: eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se irritarem contra ti. Olha só, eles tornar-se-ão em nada. Então, todos os nossos inimigos, aqueles que se levantam contra a nossa vida, não adianta, porque eles vão se tornar em nada, serão confundidos. Deus vai os confundir. Então, o primeiro pedido de Davi a Senhor é o quê? Senhor, não me deixe envergonhado, não me deixe confundido. Olha só, segundo pedido de Davi, no Salmo de número 25, é no versículo de número 4. Davi no Salmo 25, no verso 4, ele vai dizer: faze-me saber os teus caminhos. Ou seja, em outra tradução, Davi vai dizer: Senhor, ensina-me os teus caminhos. E ainda também em outra tradução bíblica, ele vai dizer: faze-me, Senhor, conhecer os seus caminhos. Então nós vemos que o desejo de Davi, no Salmo 25, no versículo de número 4, é o que? É o desejo de conhecer os caminhos do Senhor. Nós precisamos conhecer o desejo, o caminho a qual o Senhor tem preparado para nós caminharmos, para que nós venhamos trilhar. Olha só, acerca de caminho, existe 2 caminhos na Bíblia Sagrada apresentados. Porém, somente um leva à vida eterna com Jesus. Nós encontramos isso lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Jesus ensinando no Sermão da Montanha acerca das 2 portas, dos 2 caminhos e 2 destinos. 2 portas, estreita e porta larga. 2 caminhos, caminho estreito e caminho largo. 2 destinos, céu ou inferno. Então, meus irmãos, só existe 2 caminhos que nós venhamos a caminhar: caminho bom ou caminho mau, céu ou inferno. Olha só. Porém, meus irmãos, o Senhor quer sempre nos mostrar o caminho a ser seguido. Deus, ele tem sempre o desejo de nos mostrar o caminho a ser seguido. Aliás, não apenas mostrar, mas também ir adiante nos guiando de dia e de noite. Olha só, eu quero ler com você uma palavra bíblica lá no livro do Êxodo. Você que tem Bíblia aí, abra comigo. Livro do Êxodo, olha só que versículo maravilhoso. Capítulo de número 13, versículo 21. A Bíblia diz: o Senhor, o Deus de Israel, ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Então, meus irmãos, Deus não quer apenas nos mostrar o caminho a ser seguido. Deus ele quer caminhar conosco. Deus ele quer ir adiante, nos mostrando, nos direcionando. Isso é algo maravilhoso. O desejo do Senhor é o quê? Que nós não venhamos a errar o caminho. Ele quer ir conosco e ir adiante, nos mostrando. Olha só. Então nós vemos que existem 2 caminhos. Nós falamos que Deus deseja ir conosco pelo caminho. E nós vemos que também a Bíblia nos diz que Jesus disse que Ele é o caminho. Olha só, Jesus disse que Ele é o caminho a ser seguido, é Ele que somente pode nos levar ao Pai. Onde nós encontramos isso? João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós vemos aqui, o Senhor nos diz que existem 2 caminhos. Ele quer ir conosco nesse caminho, nos guiando. E quem é o caminho? O caminho é Jesus. Jesus é o caminho que nós devemos seguir, que nós devemos andar. Olha só, o caminho do Senhor, ele é perfeito. Sabe por que vale a pena andar pelo caminho do Senhor? Porque o caminho do Senhor, ele sempre vai ser perfeito. O caminho do Senhor, ele é perfeito. Mas como você me diz isso? Me prova isso na Bíblia, olha só. Segundo o livro de Samuel,
Olha só, vamos lá. 2 Samuel, capítulo de número 22. Você que tem Bíblia aí, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31. A parte A, a Bíblia diz, olha só, o caminho de Deus é perfeito. Olha só, por isso que vale a pena, meus amados irmãos, nós caminharmos, buscarmos andar pelo caminho do Senhor. O caminho do Senhor é perfeito. Nós precisamos trilhar o caminho que o Senhor quer. Por quê? Porque Ele preparou. Pois não existe caminhos pois existem, meus irmãos, caminhos que parecem bons aos nossos olhos, porém o fim dele é a morte. Olha só, então, meus irmãos, existem dois caminhos, o caminho bom e o caminho mau, céu ou inferno. Jesus disse que a porta estreita são poucos os que entram por ela, mas a porta larga, o caminho largo, são muitos os que entram por ela, porém é um caminho, a porta que leva para a perdição. Sabe por quê? Porque às vezes, meus amados irmãos, nós encontramos caminhos na vida, caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas são caminhos que vão nos levar à perdição, ao inferno. É por isso que nessa manhã o Senhor está nos falando, o meu caminho é perfeito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero ir contigo adiante, te guiando pelo caminho. Existem dois caminhos. E o Senhor quer que nós escolhemos o verdadeiro caminho. O caminho ao qual vai nos levar para a vida eterna. Por quê? Porque existem caminhos que parecem bons aos nossos olhos, porém vai levar à perdição eterna. Olha só que interessante também. Nós vemos que Provérbios 14, 22 fala acerca disso. Nós vemos também que ainda que o homem trace o seu caminho, é o Senhor que dirige os seus passos. Então, meus irmãos, não adianta a gente escolher o caminho, não adianta a gente querer ir por aqui, a gente querer ir por ali, não adianta. Por quê? Porque ainda que o homem trace o seu caminho, é o Senhor que dirige os seus passos. Olha só que maravilhoso, Provérbios 16, versículo 9. Se quisermos ser bem-sucedidos, viver bem, o segredo é não se desviar do caminho do Senhor, o caminho que Ele preparou. Você que está me assistindo aí, você quer ser bem-sucedido? Você quer ter sucesso, quer ter êxito na vida? Qual que é o segredo? É andar no caminho do Senhor e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Olha só, vamos ler um texto bíblico. Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo de número 33. Olha só que maravilhoso. Olha só qual que é o segredo da vitória, do sucesso. Deuteronômio 5:33. Olha só. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolongues os dias da terra que haveis de possuir. Então o caminho para o sucesso é esse aqui. É andar no caminho que Deus preparou, sem se desviar nem para a direita e sem se desviar para a esquerda. É andar reto, andar no caminho que Deus preparou. Por quê? Porque só a palavra, meus irmãos, é que pode nos guiar nossos passos e iluminar nosso caminho. O interessante, sabe o que é? É o salmista, ele vai dizer no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Então, meus irmãos, para nós caminharmos no caminho do Senhor, nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Olha só, nós vemos também que no versículo de número 4, então Davi está pedindo o quê? Estamos falando acerca do Salmo 25. Salmo 25, nós vemos que Davi ele começa o quê? Ele pede ao Senhor que não deixe ele confundido, envergonhado. Nós vemos também no verso 4, Davi vai dizer, para que o Senhor ensine, faça ele saber os seus caminhos, ensine os seus caminhos. Nós vemos também que no versículo 6 do Salmo 25, Davi vai dizer, Senhor, lembra-te das tuas misericórdias. Nós vemos que Davi, ele está pedindo a Deus no Salmo 25 também, que o Senhor se lembrasse das suas misericórdias. Sabe o que é interessante acerca de misericórdia? Paulo vai falar algo acerca disso. Paulo escreve aos Éfesos dizendo que o Senhor, o nosso Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. Olha só, Efésios, capítulo de número 4. Olha só, carta de Paulo aos Éfesos, capítulo de número 4, capítulo 2, versículo de número 4. Olha só o que Paulo diz.
A carta de Paulo de Éfeso, capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Então nós vemos que Davi, ele está pedindo ao que? Ao Senhor: Senhor, lembra-te das suas misericórdias. Mas Paulo vai dizer que Deus é um Deus riquíssimo em misericórdia. Então, meus amados irmãos, Deus, ele tem misericórdia para conosco. Deus sempre vai ter misericórdia para conosco. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor é aquilo que nos faz a gente não ser consumido. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós estaríamos mortos, consumidos. Mas a misericórdia do Senhor é o que nos faz a gente estar de pé no dia de hoje. É o que nos faz a gente estar respirando. A misericórdia do Senhor é o ato, é aquilo que nos leva a não sermos consumidos. Nós vemos que Deus é um Deus riquíssimo em misericórdia. Deus, ele tem misericórdia de nossas vidas. Talvez você esteja como Davi pedindo o quê? Deus, tenha de misericórdia da minha vida. Mas Deus está falando contigo nessa manhã: eu sou um Deus riquíssimo em misericórdia. Eu tenho misericórdia do meu povo. Eu tenho misericórdia para com a tua vida. Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Olha só. Nós vemos também então que no versículo 18, Davi continua pedindo, falando com Deus. E agora ele fala: Senhor, perdoa os meus pecados. Davi agora confessa os seus pecados e pede perdão a Deus pelos mesmos. Nós vemos, sabe o que é interessante? É que João escreve na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 9. João vai dizer que o Senhor é o Deus que pode nos perdoar e também nos purificar de todo o pecado. Encontramos também em Isaías o Senhor dizendo, olha só, Isaías capítulo de número 43. Olha só que interessante que Deus fala. Isaías capítulo de número 43, versículo 5. Olha só que interessante o que o Senhor fala. Não, eu mesmo sou o Senhor que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Então Davi está pedindo o quê? Senhor, perdoa os meus pecados. E nós vemos que o Senhor fala a Isaías 3, versículo 25, eu sou o Senhor que apaga as tuas transgressões por amor de mim, dos teus pecados eu não me lembro. Por isso, meus irmãos, que é importante nós entrarmos na presença de Deus. Eu quero aqui repetir isso mais uma vez. Nós precisamos entrar na presença de Deus, confessar os nossos pecados e pedir perdão a Deus. Por quê? Porque Deus pode nos perdoar. Olha só Isaías 43, 25, ele diz, eu mesmo, Senhor, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. A Bíblia nos diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Deus, ele está pronto a nos perdoar e também a nos purificar. Então nós vemos que Davi, ele pede perdão pelos seus pecados. Nós vemos também que no versículo 18, ele também pede para o Senhor, olha para a minha aflição. Ele pede para que Deus olhasse para a sua aflição. Talvez você que está me assistindo aí, ou que irá me assistir, você esteja fazendo a mesma oração a Deus. Deus, olha para a minha aflição, olha a minha situação, olha tudo que eu estou passando, mas entenda uma coisa nessa manhã. Deus é um Deus que vê a nossa aflição. Olha só, Deus, ele sempre vê as nossas aflições. Sabe o que é interessante? É que a Bíblia, ela é rica e ela nos diz também. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Olha só o que a Bíblia diz. E disse o Senhor, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Você é povo de Deus? Então se você é, Deus está te vendo. Deus, ele vê a sua aflição. Deus, ele está vendo tudo que você passa. Tudo que você está sofrendo. Deus é um Deus que vê a nossa aflição. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Então nós vemos que Davi, ele pede para que o Senhor olhe para a sua aflição. Mas nós vemos que a Bíblia diz que o Senhor é um Deus que vê todas as nossas aflições. Sabe o que é interessante? Davi também salmodiou no Salmo 34. O mesmo Davi, ele vai dizer no Salmo 34, versículo de número 19. Olha só o que Davi disse. Salmo 34, versículo 19. Davi, ele vai dizer: muitas são as aflições do justo. Olha só.
mas o Senhor os livra de todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Se você está passando por aflição nessa manhã, entenda uma coisa: Deus ele pode te livrar dessa situação. Estamos falando acerca do Salmo 25, as petições de Davi. Nós vemos também que Davi ele pede no versículo 20: Senhor, guarda a minha alma. Olha só, o Salmo número 121, versículo 7, a Bíblia nos diz que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, o Senhor nos guardará de todo mal, Ele guardará a nossa alma. Então, o único que pode guardar a nossa alma é o Senhor, o nosso Deus. Então nós vemos que no Salmo 25, nós vemos que Davi faz algumas petições a Deus. Davi pede o quê? Senhor, não me deixe confundido. Senhor, faze-me conhecer os teus caminhos. Ele ainda diz, Senhor, lembra das tuas misericórdias. Ele também diz no versículo 18, Senhor, perdoa os meus pecados. Ele ainda diz, Senhor, olha para a minha aflição, olha para os meus inimigos e guarda a minha alma. Essas são as petições que Davi faz no Salmo 25 a Deus em oração. Vamos lá, tópico de número 1.2. Não me deixes confundido. Nós vemos que Davi, ele pede ao Senhor, Senhor, não me deixes confundido. Ou seja, Davi está dizendo, Senhor, não me deixes envergonhado perante os meus inimigos, em outra tradução. Nós vemos que Davi, meus irmãos, olha só que interessante, Davi sofre dois tipos de oposições. Davi sofreu duras oposições, não só por inimigos vorazes e experimentados em guerra, que eram quem? Golias, os filisteus, Saul e entre outros. Nós vemos que além de Davi sofrer perseguição dos seus inimigos, Davi também sofreu perseguição da sua própria família. Olha só que interessante. Então Davi ele sofreu dois tipos de oposição. Oposição do inimigo, exemplo, Golias, os filisteus e entre outros. E Davi também vai sofrer oposição da sua própria família. Nós vemos que coisa terrível. Olha só, então nós vemos que ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair diversas oposições, até mesmo dos nossos familiares. Olha só, então Davi, ele foi uma pessoa, ele foi um jovem, ele foi um rei que sofreu duras perseguições, tanto dos seus inimigos quanto da sua família. Nós vemos que Davi, ele sofreu oposição dos seus inimigos, Golias, os filisteus, e também da sua própria família. Um exemplo disso, sabe qual é? É lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28 e versículo 29. Davi ele chega na presença dos seus próprios irmãos, ele vai perguntar quem era aquele gigante, em outras palavras, e nós vemos que os próprios irmãos vão se levantar contra ele, vão se levantar, dizer palavras contra ele. Nós vemos então que Davi sofreu dura perseguição, tanto dos seus inimigos e quanto também da sua família. Então, quando nós nos dispusermos a fazer a vontade de Deus, entenda uma coisa, muitas vão ser as oposições, tanto das pessoas que você esperava, quanto também das pessoas que você menos esperava, até mesmo da nossa própria família. Sabe o que Jesus disse? Olha só, Mateus capítulo 10, versículo de número 36. Olha só o que Jesus disse acerca disso. Mateus 10, 36. Jesus disse, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Olha só, nós vemos também que Jeremias capítulo 12, versículo 6, nós vemos que Deus ele fala que a própria família de Jeremias se levanta contra ele. Nós vemos então que quando nós nos dispusermos a fazer a vontade de Deus, nós aprendemos algo nessa manhã, que muitas vão ser as oposições na nossa vida. Vão se levantar pessoas ao qual nós esperávamos e pessoas a quem nós menos esperávamos. Muitas vão ser as oposições que vão se levantar contra a nossa vida. Mas entenda uma coisa, Deus ele sempre vai ser conosco. Deus sempre vai estar conosco. Nós vemos que Jeremias capítulo 1 vai nos dizer o seguinte, que vão se levantar contra nós, vão se levantar contra a nossa vida, vão tentar contra a nossa vida, mas não vão conseguir êxito, vão perecer, tornar-se-ão em nada. E Jeremias capítulo de número 1, versículo 19. Olha só o que a Bíblia diz. Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 19.
Olha só o que o Senhor disse a Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então vão se levantar, tanto as pessoas que nos odeiam, quanto aqueles a quem a gente menos esperava. Mas receba essa palavra: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Por quê? Porque o Senhor é conosco para nos livrar. Nós vemos na Bíblia Sagrada que Pedro nos deixou claro que o nosso inimigo quem é? O nosso inimigo é Satanás, nosso inimigo ele é o diabo. Nós vemos que 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a Bíblia nos diz que o nosso inimigo, o diabo, ele anda ao nosso derredor, procurando, buscando a quem possa tragar. Então Pedro deixa claro que o nosso maior inimigo é o diabo, é Satanás. Paulo, ele vai confirmar essa declaração de Pedro escrevendo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12, dizendo que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os principados e potestades. Então, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o nosso próximo, a nossa luta é contra os principados e potestades. Nós vemos que o nosso maior inimigo, o nosso único inimigo, o nosso adversário é o diabo, ao qual anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Nós vemos que também Jesus, ele demonstrou na prática acerca desse assunto. Ele expulsa Satanás de Pedro. Nós vemos que em Mateus capítulo 16, versículo 22 e 23, nós vemos que após Pedro confessar que o Senhor era o Cristo, o Filho de Deus, logo depois ele vai ser usado por Satanás. Ele vai tentar, em outras palavras, impedir Cristo de ir para a cruz, de morrer por nós. Mas nós vemos que Jesus ele chama ele de lado e expulsa quem? Expulsa Satanás da vida de Pedro. Por quê? Porque quem usa as pessoas para se levantar contra as nossas vidas é o próprio inimigo, é Satanás. Então o que nós aprendemos nessa manhã? Que nós não devemos se levantar contra o nosso próximo, ainda que ele se levante contra nós. Por quê? Porque nós aprendemos uma coisa, que o nosso inimigo não é a carne, mas sim é Satanás que é o nosso adversário. Jesus, ele repreendeu Satanás e Pedro. Por quê? Porque era Satanás que usava a vida de Pedro. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos nesse tópico 1.2? Nós aprendemos o quê? Que o nosso inimigo não é a carne, não é o nosso irmão, não é o nosso próximo, mas sim é Satanás que por muitas das vezes passa a usá-lo para se levantar contra nossas vidas. Sabemos que muitas são as pessoas que se levantam contra a nossa vida. Porém, qual que é a recomendação de Jesus? A recomendação de Jesus é a seguinte, Mateus capítulo 5, olha só, Mateus capítulo de número 5, versículo 44. Olha só o que Jesus disse. Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, a recomendação de Cristo para mim e para você qual é? É orar pelos nossos inimigos, é amar os nossos inimigos. Eles vão se levantar, Satanás vai usar eles, por quê? Porque eles dão brecha, mas qual que é a recomendação? É amar eles, é orar por eles, pedir que o Senhor venha libertar, pedir que o Senhor venha ter misericórdia deles e que o inimigo pare de usar eles para se levantar contra a nossa vida. Essa é a recomendação de Jesus para nós que somos seus discípulos. Olha só, Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 12, versículo 19. Olha só, Romanos capítulo 12, versículo 19, Paulo vai dizer que a justiça, a vingança, ela é do Senhor. É por isso que nós não devemos colocar a mão, brigar, bater boca, querer fazer alguma coisa com as pessoas que se levantam contra a nossa vida. Qual que é a recomendação? É orar por eles, é ter misericórdia, é amar eles. Por quê? Porque a vingança, ela vem do Senhor. É Deus que faz justiça. Então essa é a recomendação. Devemos apenas o quê? Seguir a recomendação de Paulo a Timóteo, permanecer. Tu, porém, permanece. Não devemos parar de fazer a obra de Deus porque as pessoas estão se levantando. A oposição é muita, tanto aqueles que estão próximos, os familiares, às vezes, como aqueles que estão distantes. Muitas são as oposições, muitos são os levantes, mas a recomendação é, tu, porém, permanece.
Não deixe de fazer a obra de Deus. Faça ali como Neemias. Estamos em uma grande obra e não podemos parar. Não podemos parar de fazer a obra que o Senhor nos confiou por causa da oposição, por causa do levante. Tu, porém, permanece no Senhor. Olha só. Vamos lá, tópico de número 1.3. Então falamos no tópico 1.1 acerca da oração de Davi, as suas petições a Deus. Falamos no tópico 1.2, Davi vai dizer ao Senhor, Senhor, não me deixe confundido, envergonhado. Nós vemos que Davi vai dizer ali que ele pede ao Senhor que não deixe ele envergonhado. Nós falamos aqui acerca da oposição ao qual vem sobre a nossa vida, tanto dos familiares como também nós, das pessoas que a gente esperava já. Tópico de número 1.3. Davi também diz ao Senhor, Senhor, perdoa os meus pecados. Davi agora pede a Deus que venha perdoar os seus pecados. Estamos falando do Salmo 25, lição de número 4 da revista Editora Betel. Salmo de número 25, nós vemos que Davi ele pede perdão aos seus pecados. Davi pede ao Senhor que não se lembre dos seus pecados, da sua mocidade. Ele ainda diz que eram muitos, Davi ele tinha muitos pecados. Ele confessa, Senhor, perdoa os pecados da minha mocidade, porque são muitos eles. O homem ele tem plena facilidade de transgredir a lei de Deus. Olha só que interessante, então o homem ele tem plena facilidade de transgredir a lei de Deus. Nós vemos que o próprio Davi, ele diz que o pecado está diante dele. Olha só, Salmo de número 51, versículo 30. Olha só o que Davi diz acerca do pecado. Salmo 51, versículo 30. Davi, Salmo 51, versículo de número 30. Davi ele vai dizer que o pecado está perto, não é versículo 30 não. Salmo de 51, Davi vai dizer que o pecado ele está perto. Nós vemos que Davi ele sabia que o pecado estava sempre diante dele. Nós vemos então que nós precisamos vigiar. O escritor aos Hebreus, ele diz que o pecado está de perto. Hebreus capítulo de número 12. O pecado ele está perto. O pecado ele nos rodeia. Olha só, nós vemos que Davi ele confessa que o pecado está diante dele. E também o escritor aos Hebreus capítulo 12, versículo de número 1, ele vai dizer, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então o pecado, meus irmãos, ele está perto. O pecado nos rodeia. O pecado ele quer nos tragar, ele quer nos derrubar. Davi disse, o pecado está perto de mim. O escritor aos Hebreus diz que o pecado nos rodeia. Nós então precisamos o quê? Precisamos vigiar e orar a todo o tempo para que não cairmos em tentação. Qual foi a recomendação de Jesus? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O pecado, meus irmãos, está próximo. O pecado nos rodeia. Mas Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então nós vemos, meus irmãos, que várias famílias já foram destruídos por causa do pecado, por causa do adultério, por causa de outras coisas, trazendo o quê? Consequências nefastas aos filhos. Vemos o exemplo do próprio Davi, quando cometeu adultério com Betseba. O pecado de Davi e Betseba trouxe muitas consequências ruins. Olha só, 2 Samuel, capítulo de número 12, olha só, as consequências do pecado de Davi. Todo pecado tem consequência. Olha só. 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 10 e 11. Olha só. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 10 e versículo de número 11. A Bíblia diz, olha só. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei a tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres
perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, ao qual se deitará com tuas mulheres perante eles, perante este sol. Olha só, então nós vemos, irmãos, que o pecado, ele traz muitas consequências ruins. Por isso, meus irmãos, que é necessário o quê? Vigiar e orar. O pecado está próximo, o pecado nos rodeia e ele traz consequências ruins. Olha só, quais são as consequências que o pecado trouxe para Davi? Primeira consequência, a perda do seu filho. Nós vemos que Davi teve um filho com Betseba e o Senhor feriu a criança e Davi veio a perder aquela criança. Então, primeira consequência, perdeu seu filho. Segunda consequência, o escândalo na sua casa. Nós vemos que o seu filho Aminon, ele se deita com a sua própria irmã Tamar. Olha só, escândalo na sua própria casa. Terceira consequência do pecado de Davi, o assassinato do seu filho Aminon. E a quarta consequência a destacarmos, o seu próprio filho Absalão se levanta contra o seu próprio pai para tirar o seu trono, o seu reinado. Então nós vemos que o pecado, meus irmãos, ele está próximo, ele nos rodeia, mas nós precisamos o quê? Vigiar e orar, para que não venhamos a cair, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o pecado ele traz muitas consequências ruins. Então, meus irmãos, não vale a pena, é necessário nós vigiarmos e abrirmos mão do pecado que nos rodeia, que está próximo. Olha só, então nós vemos que a justificativa de todos esses acontecimentos é o que Paulo escreveu aos da Galácias. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e versículo 8. Olha só, Gálatas capítulo de número 6, versículo 7. Olha só o que Paulo vai escrever. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e versículo 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, o Espírito ceifará a vida eterna. Então, meus irmãos, tudo aquilo que o homem semeia, ele também colhe. Tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo que o homem vai plantar hoje, ele vai colher amanhã. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos hoje? Deus, ele é amor. Deus, ele pode estar pronto a nos perdoar. Deus, ele perdoou Davi pelo seu pecado. Porém, ele também é justiça. Por isso sofremos as consequências do pecado. Por quê? Porque Deus é justiça. Tudo que o homem planta, ele também vai colher. O homem planta pecado, ele vai colher a consequência do pecado. Deus perdoa os nossos pecados, mas a consequência nós temos que pagar. Por quê? Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Tudo que o homem planta, o homem também vai colher. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Então nós vemos que Davi, ele vai pedir perdão pelos seus pecados. Mas nós vemos que o mesmo vai sofrer todas as consequências desse pecado, desses pecados que ele cometeu na sua mocidade. Mas nós devemos aprender a pedir perdão a Deus. Ainda que nós venhamos a sofrer consequências pelo pecado, precisamos sempre pedir perdão a Deus por todos os nossos pecados. Deus está sempre disposto a nos perdoar de todos os nossos pecados. Olha só. Então, no tópico do número 1, o que foi que eu ensinei? Estamos falando acerca da lição da revista da editora Betel, lição de número 4. Tópico 1, eu ensinei que o Salmo 25 é um salmo acróstico e que em sua oração Davi pede ao Senhor para que não lhe deixe envergonhado e que não se lembre dos seus pecados da sua mocidade. Vamos lá então, tópico de número 2 da lição de número 4 da editora Betel. Tópico de número 2. O desejo e reconhecimento do salmista. Olha só, Davi declara o seguinte: faze-me saber os teus caminhos. Em outras traduções, nós vemos a seguinte expressão: faze-me conhecer os seus caminhos, ensina-me os seus caminhos. Então, o desejo de Davi qual era? Era conhecer os caminhos do Senhor. Vemos nessa declaração Davi pedindo direcionamento da parte de Deus. É impressionante a consciência de Davi. Olha só, Davi coloca-se na dependência de Deus. Ele deseja conhecer os caminhos do Senhor. Caminho, meus irmãos, fala acerca de verdade, de vontade.
Caminho fala acerca de vontade, direção, propósito, plano. Ou seja, nós precisamos entender, conhecer a vontade de Deus, andar na direção de Deus, entender o propósito de Deus e também os seus planos para a nossa vida. Davi tinha o desejo do qual? De conhecer os seus caminhos. Caminho fala acerca de vontade, direção, propósito e plano. Nós precisamos conhecer os caminhos do Senhor. Pedir que o Senhor ensine os seus caminhos. Ou seja, precisamos conhecer a vontade de Deus, andar na direção de Deus, entender o propósito de Deus para nossas vidas e os seus planos. Olha só, vamos lá. Tópico de número 2.1. A vontade de ser guiado pelo Senhor. Davi, ele tinha vontade de ser guiado pelo Senhor. Olha só, Davi, ele faz a seguinte expressão, do Salmo 25, versículo 5, a parte A. Salmo 25, versículo 5, a parte A. Davi, ele faz a seguinte expressão: guia-me na verdade e ensina-me. Olha só, a palavra verdade, ela possui diversos significados, tanto literais e figurativos, entre os quais destacamos certeza, confiabilidade, estabelecimento e fidelidade. Davi diz o seguinte ao Senhor, Salmo 25, versículo 25, a parte A: guia-me na verdade e ensina-me. Olha só, o desejo do salmista, o desejo de Davi e dos que estão em Cristo deve ser o quê? O de viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo Senhor, no poder do Espírito Santo. Vemos que o desejo de Davi é de ser guiado na verdade do Senhor. Acerca de verdade, Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então nós vemos que Jesus é a verdade. Jesus, ele é a verdade. Jesus também, ele é a palavra. Nós vemos que Jesus, ele disse, nós vemos que João capítulo 1 vai dizer que Jesus era o verbo encarnado. Jesus, ele é a palavra. Jesus, ele é a verdade. Nós vemos que 1 João capítulo 5, versículo 7, nós vemos que ele vai dizer: três são os que testificam no céu. Quem são? Deus, a palavra e o Espírito. Três são os que testificam: Deus, a palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. Nós vemos então que ele é a palavra, ele é a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. Porque Jesus disse, João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. E quando nós passamos a andar pela verdade, na verdade, através da palavra, com Jesus, nós somos libertos todos os dias. Então andar na verdade é andar na palavra, porque Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. Quando nós andamos pela verdade, pela palavra, nós somos libertos. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós passamos a ser libertos a partir do momento que nós andamos pela palavra, que é a verdade. Por quê? Porque a palavra nos santifica. A palavra nos santifica. Olha só, João capítulo 17, versículo 17. Olha só o que diz lá. Jesus dizendo em sua oração: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. E ela nos santifica também. Olha só, nós precisamos conhecer a verdade do Senhor, que é a sua palavra, que é Jesus. A verdade do Senhor é a sua palavra, é o próprio Jesus. Jesus é a palavra. E ser guiado por ela. Pois o salmista disse, Salmo de número 119, versículo 105, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então a palavra é ela que nos guia. A palavra é lâmpada, ela ilumina o nosso caminho. Por que tem muitas pessoas que caem, que tropeçam, que erram? Por quê? Porque não anda na palavra. A pessoa que anda na palavra, ela está menos propícia a errar.
Porque o salmista disse: a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela ilumina, ela nos mostra, olha, por aqui você vai errar, por aqui você vai cair. Não é por aqui o caminho, ela vai sempre nos iluminando, nos mostrando o caminho a ser seguido. Nós precisamos andar na verdade, nós precisamos andar na palavra. Davi tinha o seguinte desejo: Senhor, guia-me pela verdade, ensina-me a tua palavra, ensina-me a verdade, guia-me pela verdade. Tópico de número 2.2. O desejo de ter intimidade com Deus. Davi também declara: o segredo, ou seja, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Ou seja, na tradução linguagem de hoje, diz a seguinte expressão: o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem. Olha só, e ele lhes fará saber o seu conserto. Salmo 25, versículo 14. Percebe-se claramente que Davi queria o quê? Uma profunda intimidade com Deus. Davi, ele tinha o desejo de ter o quê? Uma profunda intimidade com Deus. Somente mediante uma aliança se pode ter intimidade com Deus. Toda aliança leva a uma intimidade. Precisamos fazer uma aliança com Deus para sermos íntimos seus. Olha só, um exemplo bíblico acerca de aliança. Toda aliança leva a uma intimidade. O exemplo disso é o casamento. O casamento é uma aliança. Nós vemos que toda pessoa que é casada, consequentemente, ela tem a sua aliança. Essa aliança que nós fazemos com o nosso cônjuge nos leva a ter uma intimidade. Toda aliança leva a uma intimidade. Toda pessoa que tem uma aliança com uma pessoa é uma pessoa que tem intimidade com esta. A mesma coisa com Deus. Quando nós passamos a ter uma aliança com Deus, nós passamos a ter uma intimidade com Ele. Não tem como a gente ter intimidade com Deus sem antes ter uma aliança com Ele. Não adianta. Nós precisamos ter primeiro aliança com Deus, para depois ter intimidade com Ele. Toda aliança leva a uma intimidade. Para ter sua intimidade com Deus, é necessário primeiro ter uma aliança com Ele. Será que nós temos aliança com Deus? Você é íntimo de Deus? Nós somos íntimos de Deus? Nós temos o desejo de ter intimidade com Deus? Você quer ser íntimo de Deus? Davi diz no Salmo 25, versículo 14, de ter intimidade com Deus. Nós precisamos ter desejo de ter intimidade com Deus. O salmista disse: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma ela tem sede de Deus. Nós precisamos ter sede de ter intimidade com Deus. E como que nós passamos a ter intimidade com Ele? Fazendo aliança com Ele, fazendo aliança com Deus. Sabe o que é interessante? Tiago escreveu que se a gente nos achegar a Deus, Ele vai se achegar a nós. Tiago 4,8. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a nós. Quando nós chegamos a Deus, consequentemente, Ele se achega a nós. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos no tópico 1.2, nós precisamos ter intimidade com Deus. Porque sem intimidade com Deus, não vale a pena viver. A vida é sem sentido. Qual que é o sentido de viver essa vida sem ter a intimidade com Deus? Não tem sentido, não vale a pena. Nós precisamos buscar intimidade com Deus. Mas para isso é necessário primeiro fazer uma aliança com Ele. Você tem aliança com Deus? Como está a sua aliança com Deus? Porque às vezes nós fazemos uma aliança e quebramos. Mas Deus não. Deus ele nunca quebra a sua aliança conosco. A aliança do Senhor sempre vai estar intacta para conosco. Deus vai estar sempre disposto a ter uma aliança, um relacionamento conosco. Deus é um Deus de relacionamentos. Mas muitas das vezes somos nós que deixamos de se relacionar com Ele. Mas Tiago disse: chegai-vos, pois, a Deus. Por quê? Porque Ele pode se achegar a nós. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a nós. Quando nós nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós também. Ele está sempre disposto a se relacionar conosco. Então Davi, ele tinha desejo de ter intimidade com Deus. Tópico 2.3. O reconhecimento que Deus é Salvador. Nós vemos também que Davi, ele faz a seguinte expressão:
Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. Salmo 25, versículo 5, a parte B. Salmo 25, versículo 5, a parte B. Davi diz, Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. Entenda uma coisa aqui. A salvação aqui, ela é entendida como livramento. Salvação que Davi fala é livramento. Olha só. Ou seja, sair de uma situação de risco, o que é confirmado pelo mesmo. Ele diz, pois ele tirará os meus pés da rede, do laço, do perigo, lá no versículo 15. Então Davi, ele diz que o Senhor é o Deus da sua salvação, é o Deus que pode o livrar de toda situação de risco, de perigo, de laço. Olha só, Davi, ele tinha plena consciência de que somente Deus poderia protegê-lo e livrá-lo dos laços e ataques dos seus inimigos. Nesse ambiente hostil, Davi dependia da proteção do Senhor. Assim como Davi tinha essa consciência, nós também precisamos tê-la em nossa vida. Só Deus pode nos livrar. Só Deus pode nos livrar de situações hostis, situação difícil, situação de perigo. Só Deus ele pode nos livrar. Olha só que interessante. Salmo 68, o versículo 20, o salmista disse, Salmo de número 68, versículo de número 20, o salmista disse, olha só, Salmo 68, versículo 20, o nosso Deus é o Deus da salvação. E a Jeová, o nosso Senhor, pertence as coisas, as saídas para escapar da morte. O nosso Deus é o Deus da salvação. E a Jeová, o Senhor, pertence as saídas para escapar da morte. Olha só. Também no Salmo 140, olha só, Salmo 140, versículo 1 diz, livra-me, ó Senhor, é Salmo de Davi. Davi está dizendo, Senhor, livra-me, ó Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento, sanguinário. Só Deus pode livrar-nos. Davi sabia disso. Senhor, só o Senhor pode me livrar da morte, do mal, do homem sanguinário. Só Deus pode nos livrar. A Bíblia, meus irmãos, olha só que algo maravilhoso. A Bíblia está repleta de passagens ao qual vemos Deus livrando o seu povo. Assim como Deus livrou o seu povo, o povo hebreu, das mãos de Faraó, abrindo o mar para eles passarem, Deus também pode abrir qualquer mar, qualquer situação para nos livrar. Assim também como Deus livrou Daniel na cova dos leões, porque Deus não livrou Daniel da cova, mas sim na cova. Deus não livrou Daniel da cova, mas sim na cova. Olha só, então assim como Deus livrou Daniel na cova dos leões, Deus também pode nos livrar da morte, mesmo que estejamos dentro da cova. Da mesma forma também que Deus livrou aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, da morte na fornalha de fogo ardente, Deus também pode nos livrar de qualquer fogo, qualquer situação que seja para nos matar. O Senhor dos exércitos está conosco. Salmo 46 nos diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Então Davi ele vai dizer, o Senhor é a minha salvação, somente Ele pode me livrar. Nós precisamos também ter essa consciência. Só Deus pode nos livrar. Às vezes tem pessoas que colocam a sua confiança na sua própria força. Mas Jeremias disse, maldito o homem que confia em si próprio. Maldito o homem que confia na sua própria força. Maldito o homem que confia no homem. Nós precisamos confiar em Deus, porque somente Ele pode nos livrar do mal, do homem sanguinário. Somente Ele pode nos livrar de qualquer situação. Eu não sei você que está me assistindo aí, ou que você que irá me assistir. Talvez você esteja passando por uma situação difícil. A morte está prestes tentando te pegar, te tragar. Mas Deus está falando, eu sou a sua salvação. Somente eu posso te livrar. O salmista diz, Salmo 91,
Porque o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É somente o Senhor que nos livra. Deus é o Deus do livramento. Somente Ele pode nos livrar. Deus livrou seu povo de Faraó. Deus livrou Daniel. Deus livrou aqueles 3 jovens. E Deus livrou diversos personagens bíblicos. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Deus não muda. Deus está sempre disposto a nos livrar. Mas precisamos ter essa consciência. Que somente Ele é quem pode nos livrar de qualquer situação. Olha só, então no tópico 2... o que foi que eu ensinei para você nessa manhã? Eu ensinei que o desejo do salmista, Davi, era ser guiado pelo Senhor, ter intimidade com Deus e o seu reconhecimento de que Deus é o seu Salvador. Olha só, então nós precisamos ser guiados por Deus, ter intimidade com Deus e reconhecer que somente Deus é quem pode nos salvar de qualquer situação. Vamos lá então, tópico 3. Conhecendo os caminhos do Senhor. Você conhece o caminho do Senhor? Olha só, conhecendo os caminhos do Senhor. Eu já fiz essa pergunta diversas vezes. Você conhece o caminho do Senhor? Será que nós conhecemos o caminho do Senhor? Olha só, o tópico 3 vai tratar acerca desse assunto. Há na atualidade uma ênfase nas conquistas pessoais restritas à vida na terra. Uma busca incessante por prosperidade financeira, soluções imediatas dos problemas e o hall da fama. Cristo tem sido colocado na condição de garçom por muitos que se dizem servos do Senhor. A consciência é a imaturidade espiritual. Pessoas sem raiz, ou seja, Nutella, sem identidade cristã. Logo, é fundamental conhecer os caminhos do Senhor. Olha só, quais são os caminhos que o Senhor deseja que andemos? Primeiro, o caminho da obediência. Primeiro caminho que o Senhor deseja que a gente ande. Quais são os caminhos que o Senhor deseja que nós venhamos a andar? Primeiro, caminho da obediência. Deus quer que o homem ande pelo caminho da obediência. Olha só, Jeremias 7:23. Olha só, Jeremias capítulo 7, versículo 23. Olha só o que diz. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Olha só, também lá em Deuteronômio capítulo 5, 29, a Bíblia diz, Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Olha só que interessante. A Bíblia diz, Deuteronômio 5, 29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a ele sempre. Deuteronômio capítulo 5, 29. Nós vemos que também lá em João, capítulo 14, versículo 15, nós diz o quê? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho da obediência é o caminho da vitória. Por que nós devemos andar pelo caminho da obediência? Deus deseja que nós venhamos a andar pelo caminho da obediência. Mas por que Deus deseja que nós andemos nesse caminho da obediência? Por quê? Porque o caminho da obediência é o caminho da vitória. Olha só que segredo, que pérola maravilhosa. O caminho da obediência é o caminho da vitória. Me prova isso na Bíblia, lá Deuteronômio 28. Olha só, Deuteronômio capítulo de número 28. O caminho da obediência é o caminho que leva à vitória. Olha só. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações, e todas as bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando os ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha só, bendito será na terra, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito a tua terra,
e o fruto dos teus animais, a criação das vacas, o rebanho das ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito será ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão contra ti. Olha só então, o caminho da vitória, o caminho da bênção é o caminho da obediência. Meus irmãos, não tem como ser abençoado, não tem como conquistar a vitória sem antes obedecer. Não adianta. Quer ser abençoado? Quer conquistar a vitória? Quer ser bem-sucedido? Quer ter êxito na sua vida? O caminho é o mesmo. O caminho é o caminho da obediência. Bendito serás em todas as áreas, se tão somente obedeceres à voz do Senhor. Olha só, vamos lá então. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que conheciam o caminho a seguir, mas eram desobedientes. Olha só que interessante. 1 Samuel, capítulo número 15, versículo 22. Olha só que versículo maravilhoso. A Bíblia diz o seguinte: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha só, é melhor obedecer do que sacrificar. Não tem como conquistar a vitória sem antes obedecer. Não adianta viver a vida sacrificando. Saul, ele sacrificou, mas Samuel disse: Saul, aprenda uma coisa, para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta eu viver uma vida sacrificando, mas sem obedecer. O caminho é obediência. Enquanto a obediência leva a bênção, a desobediência leva a maldição. Olha só, entenda isso aqui. Para o caminho da vitória é o caminho da obediência. E o caminho da maldição é o caminho da desobediência. Enquanto a obediência leva à vitória, a desobediência leva à maldição. Deuteronômio, capítulo de número 28. O mesmo capítulo que diz que se você obedecer, você vai ser abençoado, é o mesmo capítulo que diz que se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado. Olha só, Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. Olha só, será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Olha só, o mesmo capítulo que fala que o caminho da bênção é a obediência, é o mesmo que diz que se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado. O que nós temos escolhido? Obedecer ou desobedecer? Estamos sendo abençoados ou amaldiçoados? É para nós refletirmos nessa manhã. Qual caminho eu tenho trilhado? Por que eu não tenho sido abençoado? Será que é porque eu não tenho obedecido? Porque se eu obedeço, eu sou abençoado. Mas se eu desobedeço, eu sou amaldiçoado. Nos tempos atuais, não é diferente. Precisamos andar pelo caminho da obediência. Então nós vemos aqui. Primeiro caminho que Deus quer que nós venhamos andar. Caminho da obediência. Segundo caminho que Deus quer que nós venhamos andar. Caminho da misericórdia. Olha só. O caminho do Senhor é o caminho da misericórdia. Olha só. Davi disse, Salmo 25, versículo 10, a parte A. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia. Somos recebidos e tratados pelo Senhor com misericórdia. Deus nos recebe com misericórdia. Portanto, é preciso que nós demonstremos atitudes de misericórdia para com o próximo também. Deus, um dia, nós estávamos perdidos, desgarrados, distantes, totalmente depravados. Nós estávamos totalmente distantes de Deus. Mas Deus, através do sacrifício de Cristo, nos recebeu de volta pela sua misericórdia.
Da mesma forma que Deus teve misericórdia nas nossas vidas, nós também precisamos ter misericórdia para com o nosso próximo. Será que nós estamos tendo misericórdia para com o nosso próximo? Deus teve misericórdia para conosco. E nós temos misericórdia para com o próximo? Olha só. Nós vemos que um exemplo de misericórdia é quando Davi pergunta se há algum descendente de Saul para lhe fazer o bem. Lá em 2 Samuel, capítulo 9, olha só. Que interessante esse capítulo. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Então Davi, certo dia, ele chega no seu reinado, no seu palácio e diz: olha, existe alguém da família de Jonatas, de Saul, para que eu faça alguma coisa boa? Davi desejou fazer o bem. Olha só, entenda uma coisa. A palavra bem, no hebraico, indica o quê? Benignidade, misericórdia e bondade. Davi desejou fazer o bem. Existe alguém da família de Saul para que eu faça o bem? A palavra bem, no hebraico, significa benignidade, misericórdia e bondade. Ou seja, quando nós desejamos fazer o bem, nós estamos sendo benignos, misericordiosos e bondosos. A palavra bem significa benignidade, misericórdia e bondade. Nós precisamos ter misericórdia, meus irmãos. O caminho que Deus deseja que nós venhamos andar também é o caminho da misericórdia. Nós precisamos ter misericórdia para com todos. Nós precisamos ter misericórdia para com o nosso próximo. Davi desejou ter misericórdia, fazer o bem. Existe alguém ainda vivo na família de Saul para que eu venha fazer o bem? Para que eu venha ter benignidade, para que eu venha usar misericórdia, para que eu venha ser bondoso? Precisamos fazer o bem para com o nosso próximo. Deus nos recebeu com suas misericórdias. E Ele deseja que nós venhamos também ter misericórdia para com o nosso próximo. Tenhamos misericórdia. Olha só, primeiro caminho que Deus deseja que nós venhamos andar, caminho da obediência. Segundo caminho, caminho da misericórdia. E terceiro caminho, para a gente encerrar, caminho da perfeição. Nós somos perfeitos? Claro que não. Mas eu desejo que nós venhamos andar pelo caminho da perfeição, buscar a perfeição, santidade, ser santo. O que é santo? Santo é ser separado. Santo não é ser super-homem. Santo é você ser separado. Buscar santidade, andar em novidade de vida, um dia melhor que o outro. Olha só, caminho da perfeição. O salmista faz menção da sinceridade e retidão, ou seja, sinceridade e honestidade. Lá no versículo 21, olha só, no grego, a expressão sincero significa puro, não falsificado, genuíno. Olha só, são termos que devem caracterizar a conduta daqueles que são discípulos de Cristo. Se nós somos discípulos, se nós servimos a Deus, nós precisamos ter caráter, andar em quê? Em sinceridade e andar em honestidade, que é retidão. Porque todo o discípulo de Cristo tem que ter essa característica, essa conduta, que é o quê? A sinceridade, que é o quê? A pureza, a não falsidade, a genuinidade. Ser genuíno, ser puro. Olha só, nós vemos que lá em 1 Pedro, capítulo 2, olha só, escola dominical, é necessário o uso da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, a Bíblia diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, entre os pagãos, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observem. Olha só, então Pedro disse: tendo o vosso viver honesto entre os pagãos, entre os gentios. Qual tem sido o nosso modo de viver? Será que nós estamos vivendo de um modo honesto? Andando no caminho da perfeição? Em sinceridade e honestidade? Olha só, é evidente que se trata de um tratamento, de um tremendo desafio.
Não é fácil nós andarmos em sinceridade na cidade. Ninguém é perfeito. Nós vemos que é evidente isso. É um tremendo desafio isso. Considerando que vivemos num contexto marcado por quê? Pelo engano, pela hipocrisia, pela corrupção, pela desonestidade. Nós estamos vivendo uma vida em meio a um contexto, uma sociedade ao qual está inserido pessoas que enganam, pessoas hipócritas, cheias de corrupção, cheias de desonestidade. Por isso que não é fácil nós vemos a gente viver uma vida honesta, uma vida sincera. Não é fácil, mas é um grande desafio. Mas Deus deseja que nós venhamos viver uma vida em perfeição, uma vida em santidade e retidão, em honestidade. Contudo, mesmo que a gente esteja vivendo em um contexto onde existe engano, hipocrisia, corrupção, desonestidade, contudo, somos chamados para ser diferentes e fazer a diferença. Mesmo que nós estejamos vivendo em um contexto cheio de engano, hipocrisia, corrupção, desonestidade, nós precisamos fazer a diferença. Deus me chamou, Deus te chamou para fazer a diferença. O que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 12, versículo 2? Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Olha só, Paulo disse, Romanos 12, 2... E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só. Nós vemos também que lá em Filipenses 2:15, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Olha só, a Bíblia diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, do meio de uma geração incorrompida e perversa, em da qual resplandecereis como astros no mundo. Deus deseja que nós venhamos resplandecer como astro, em meio a uma corrupção, em meio à hipocrisia, em meio à desonestidade, em meio ao engano. O mundo está em trevas, mas Deus deseja que nós venhamos a brilhar como astros, fazer a diferença. Por quê? Porque Deus não nos chamou para que nós venhamos viver uma vida igual ao mundo. Não, mas sim para fazer a diferença. Por quê? Porque nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Deus quer que nós sejamos a luz e também o sal. Brilhemos como astros nesse mundo cheio de trevas. O propósito do Senhor Jesus é o que ele disse lá em Mateus capítulo 5. Qual que é o propósito do Senhor para conosco? Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está lá nos céus. Sede vós perfeito. Sejamos perfeitos. O caminho que Deus quer que nós venhamos andar é o caminho da perfeição. 3 caminhos que Deus quer que a gente ande. Primeiro, caminho da obediência, porque é pela obediência que nós obtemos vitória. A obediência leva à vitória e a desobediência à maldição. Primeiro caminho da obediência. Segundo caminho da misericórdia, ter misericórdia, bondade para com o próximo. E terceiro caminho da perfeição. Andar em santidade, andar em sinceridade, honestidade, em retidão. Ainda que seja difícil, nós temos que fazer a diferença. 3 caminhos a ser trilhados. Olha só, então no tópico 3, o que foi que eu ensinei? Eu ensinei que é fundamental que o cristão conheça os caminhos do Senhor. Obediência, misericórdia e perfeição. Conclusão. Os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, essa foi a lição de hoje. Lição de número 4 da revista da editora Betel, Escola Bíblica Dominical. Lição 4. Hoje falamos acerca do buscar conhecer os caminhos do Senhor. Falamos aqui acerca do Salmo 25. Eu espero que você tenha aprendido nessa manhã. Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco, que passaram, que entraram, que saíram, que viram, que vão ver, porque vai ficar salvo nessa live.
Que Deus abençoe o pastor Rodrigo, nosso irmão Samuel Oliveira, a minha mãe a Selma, que está ali online, também a Cíntia, se eu não me engano, é ela mesma. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja do Tijuco Preto. Que Deus venha abençoar grandemente a todos. Foi muito bom estar com você nessa manhã. Foi muito bom. Esteja aí atento às próximas aulas. Nós estamos aqui fazendo essa escola bíblica aqui em casa, porque os tempos estão fechados, mas nós não podemos parar. Seguindo a recomendação de Paulo, pregando a palavra em tempo, em fora de tempo, sempre insistindo em pregar e anunciar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Um abraço e a paz do Senhor Jesus. Amém?